Salve, filhos do Axé, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Como está a quarentena de vocês? Tudo ok? Bom, eu vim aqui trazer um vídeo para vocês falando sobre desenvolvimento mediúnico de incorporação. Lá na página Filhos do Axé, o arroba tá aqui na tela, muita gente fica muito em dúvida, principalmente para quem está iniciando na religião, principalmente para quem começou o seu desenvolvimento de incorporação. Surgem muitas dúvidas e o que mais falam é sobre mediunidade consciente, inconsciente. Vou explicar um pouquinho para vocês de cada uma dessas mediunidades, para vocês terem uma noção de como que funciona e como que é o desenvolvimento mediúnico, contando também com a minha experiência, porque eu estou em constante desenvolvimento, né? Então, pra gente trocar uma ideia aqui no vídeo, né? E aí depois vocês deixam aqui nos comentários como que tá sendo o desenvolvimento de vocês, se vocês estão incorporando, se não estão. Se você não tiver, não tem problema, comenta aqui o que você achou do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com um amigo que tá passando por o desenvolvimento de incorporação e deixe seu gostei. Primeira dúvida: o que é um desenvolvimento de incorporação? Quando você vai incorporar, na verdade é uma entidade ali que vai encostar em você para poder trabalhar espiritualmente para a sua evolução e para a evolução da entidade também. O que seria isso? Por que a gente usa o termo que a gente empresta o nosso corpo para a entidade poder trabalhar? Para ela poder fazer a caridade, para ela trazer o direcionamento para uma outra pessoa. E quando você vê uma pessoa incorporada, muita gente já perguntou: o espírito sai do corpo? Não, gente, se o espírito sair do corpo e ele não voltar, a gente morre, né? O que acontece é o seguinte, vou dar um exemplo. O corpo da pessoa, eu vou usar a caneta para representar o corpo de uma pessoa. Aqui é uma pessoa. A entidade nada mais faz do que ela encosta e acopla as energias da entidade com a pessoa. Então a entidade ela não vai tomar o corpo da pessoa, não vai entrar do corpo da pessoa. Ela só simplesmente encosta, é como se fosse acoplação de energias, né? É uma troca de energia ali com a entidade, onde ela vai encostar e você vai sentir a irradiação. Por isso que quando vai incorporar, quando você está no terreiro, você sente muita energia, porque a entidade ela tá ali do lado, ela tá encostada. Mas na incorporação, de fato, ela vai se acoplar à sua energia para poder trabalhar. É onde você vai, se você for um médium, por exemplo, semiconsciente, você vai perder o controle dos pés, das mãos, da fala, de tudo, assim, do seu corpo, porque você vai estar tomado ali por uma energia. Então, quais os pontos que as entidades se acoplam à nossa energia? São pelos pontos dos chakras, né? Eu não entendo muito de chakras, mas geralmente é a testa, são os punhos, se não me engano, o umbigo. Então, todas essas questões têm ligação com a energia. Então, elas vão se acoplar à nossa energia para poder. Então, isso acaba sendo uma incorporação. Então, o espírito não entra no corpo, o espírito não sai, nem nada disso. Vamos falar então de incorporação consciente, semiconsciente e inconsciente, que hoje em dia é raro médiums inconscientes. Primeiro falando dos médiums conscientes, né, como o nome já diz, são conscientes. Creio eu, gente, que 90%, 95%, 98% dos médiums hoje de incorporação são conscientes, né? São as pessoas que têm o controle. De um consciente, como o nome já diz, ele é consciente. Ele tem controle de tudo, ele tem controle da fala, ele tem controle do corpo, dos membros, né? Ele vê, ele escuta e muitas vezes a pessoa, quando ela é um médium consciente, ela fica super insegura, porque, ai, Nay, como que eu vou saber que eu tô incorporado? Entre outras coisas, que depois eu vou falar mais um pouquinho disso também, dessa questão do médium consciente. Agora, partindo pro médium semiconsciente, é uma pessoa que ela ora vê, ora não vê. Ora escuta, ora não escuta. Então tem coisas ali que ela tá consciente, mas tem coisas que ela não fica muito consciente. Tem coisas que ela vai ter controle do corpo, tem coisas que não. Tem coisas que a entidade vai tomar conta ali, ela vai ver se mexendo, conversando, mas não vai ter autocontrole suficiente para lidar com aquela situação. O semiconsciente, em algumas situações, ele esquece, às vezes, quando a entidade vai embora, a entidade às vezes faz com que ela esqueça algumas coisas que a entidade tenha falado, tenha feito. Então, basicamente, o semiconsciente, ele tá nesse balanço entre consciente e inconsciente. Só que mesmo assim, o semiconsciente, ele, a maioria das vezes, ele tá ali, presente, vivenciando, vendo a entidade trabalhar, mas pode ser que ele não tenha controle da situação, não tenha controle do corpo, não tenha controle da fala, né? Tem coisas que ele vai esquecer quando a entidade for embora, e esse é o semiconsciente.
Partindo pro lado do inconsciente, como o nome já diz, a pessoa fica inconsciente, ela não vai lembrar de nada, ela não vai ver nada e não vai escutar nada. Ela só vai saber, ter noção das coisas quando a entidade foi embora. Então, quando a entidade incorpora nessa pessoa, é como se ela apagasse. Como se fosse um desmaio mesmo, a pessoa estivesse dormindo e depois ela voltasse e a entidade já teria ali feito todo o trabalho e a pessoa não vai ter consciência de nada e nem lembrar de nada. Que hoje em dia é muita raridade médiums inconscientes. E Naê, por que hoje em dia é muita raridade, né? A gente vê que antigamente, talvez no tempo dos nossos avós, bisavós, as pessoas que são mais vividas dentro da Umbanda há muitos e muitos anos atrás, você pode ver que a maioria delas, não são todas, mas você sempre escuta, ai, meu avô era inconsciente, minha avó e tudo mais. Por quê? Essas pessoas mais antigas, na minha concepção, eram pessoas muito sábias referente à religião, referente às entidades, e conforme o tempo foi passando, claro que as coisas foram evoluindo, só que muitas vezes a questão dos povos antigos, a gente já não tem mais a mesma sabedoria que o nosso avô tinha, por exemplo. Antigamente se usava ervas, chás, não se via remédio, essas coisas, benzeduras. Hoje em dia é mais difícil você ver isso. As coisas foram evoluindo, mas muitas vezes na questão da sabedoria das entidades, da questão espiritual, nem tanto perante a nós seres humanos. Então, por isso que hoje em dia tem mais médiums conscientes e semiconscientes, porque a gente tem que ter o controle e poder aprender com as entidades que trabalham com a gente. Então, por exemplo, uma vez lá no terreiro eu perguntei pro Tranca-Rua das Almas, que é o Exu chefe da casa, do Pai de Santo, por que existia essa diferença entre consciente e inconsciente, por que não era todo mundo igual, enfim. Claro que ele falou que isso vai da mediunidade de cada um, ou seja, do grau mediúnico de cada pessoa, porque a mesma mediunidade que eu tenho você não vai ter, e o seu amigo não vai ter, seu irmão de santo não vai ter, porque cada um tem a sua necessidade, né? Ele disse isso e também disse que hoje em dia, nós que somos conscientes ou semiconscientes, são pessoas que temos que aprender muito com as nossas entidades. Então, quando incorporados, a gente vê, a gente escuta, é porque a gente tem que aprender com a nossa entidade também. Então, por mais que ela tá ali presente, incorporada, você vai se encontrar em dúvida se é realmente você ou a entidade, ela vai estar ali. E tem coisas que ela vai fazer que você tem que aprender com ela, seja uma fala, seja um conselho, seja um trabalho que a entidade vai passar para a pessoa, para limpeza, para abertura de caminhos, enfim, seja o que for, a gente está ali presente para poder aprender com as nossas entidades. Então, o médium consciente, o semiconsciente, ele tá ali vendo, escutando, por mais que às vezes tenha controle ou não, para poder aprender com a sua entidade. Então, eu achei muito legal essa explicação dele, eu sempre tô passando lá na página, sempre quando eu falo de mediunidade, isso que ele me falou. Então, quando nós somos conscientes, é porque a gente tem muito que aprender, a gente tem que aprender com a nossa entidade, tá ali trabalhando em terra. E o inconsciente não quer dizer que ele não vai aprender, ele aprende sim. Só que às vezes ele já não tem tanta a necessidade, por isso que é raro hoje os médiums inconscientes. Passando por uma pergunta que eu recebi de um seguidor da página, ele perguntou: é normal na hora de incorporar sentir vontades como agachar, bater a mão no peito, gargalhar, essas coisas? Sim, é normal. Ainda mais se você for um médium consciente, você não vai saber, assim, de início, você não vai ter muita noção e saber diferenciar o que é entidade, o que é você. Muitas vezes você vai se encontrar em inseguranças constantes por conta disso. Então é super normal que às vezes numa gira de Exu você vai sentir vontade de gargalhar, de se arquear. Quando você for de fato para se concentrar na sua entidade, ela não vai tomar o seu corpo ali de uma vez. Então, se você for consciente, aos poucos você vai sentindo a energia, você vai conhecendo a energia da entidade que você trabalha e você vai conseguir diferenciar. Mas de começo, gente, é quase impossível, é bem complicado mesmo. Você vai achar que você não incorpora, você vai achar que é coisa da sua cabeça, mas na verdade, eu sempre digo, gente, a gente tem que confiar na nossa entidade. E a gente tem que confiar na entidade que tá ali presente para trabalhar com a gente, né? Extremamente
é importante ter confiança na sua entidade, entendeu? Mesmo você sendo consciente, semiconsciente, é você ter confiança que ele tá ali presente com você para poder trabalhar. Essa questão de sentir vontades é super normal quando você é um médium consciente, tá no começo do desenvolvimento. Então, claro que a entidade não vai ali tomar seu corpo de uma vez, isso raramente vai acontecer. Então, você tem que ir ali, fechando os olhos, sentindo, se permitindo sentir a energia, permitir que a entidade venha trabalhar com você e se deixar levar. Entendeu? Então, às vezes você vai sentir, por exemplo, numa gira de pombogira, vontade de gargalhar ou de dançar. Se for um caboclo, vontade de bater no peito, estalar os dedos. É super normal, porque isso é a entidade passando essas vibrações pra você, pra sua cabeça, pra sua intuição, pro seu corpo, pra você poder tirar a atenção que você vai estar ali no momento e se entregar àquela energia. Então, é super normal. Então, muitas vezes, o médium que se recolhe e fala, não, é coisa da minha cabeça, não vou fazer isso, ele mesmo está bloqueando a entidade dele de trabalhar. Então, ele mesmo está se bloqueando. E isso dificulta muito mais o seu desenvolvimento, porque a entidade está ali, mas você está se travando por medo, por insegurança, por ficar pensando o que o outro, seu irmão santo, vai pensar de você, né? E aí você vai se bloquear e bloquear o seu próprio desenvolvimento. Então, por isso que eu sempre digo, sentir vontade de gargalhar, gargalha. Sentir vontade de dançar, dança. Sentir vontade de bater no peito, bate. Por quê? Porque isso é pra você ir se adequando à energia daquela entidade. Então, por isso que eu falo, nem sempre ela vai chegar de uma vez e vai tomar conta do seu corpo, entendeu? Isso é aos poucos, pode demorar 1, 2, 3 anos, né? Não tem um tempo. Outra coisa que perguntaram também, se tem um tempo pra incorporar. Não, gente, não tem um tempo. Às vezes, você vai ver uma pessoa que chegou no terreiro, em 3 meses ela vai estar incorporando, e você que tá ali há 1 ano, você não conseguiu incorporar. Tem problema? Não, porque cada um tem o seu grau mediúnico e cada um tem a sua necessidade, entendeu? Então, a incorporação que o seu irmão de santo tiver, você não vai ter, porque cada um tem a sua mediunidade. A mesma incorporação que eu tenho não é igual do meu pai de santo, que não é igual do meu irmão de santo, entendeu? Então, é bem diferente. Não se compare a um irmão de santo, não se compare a uma outra pessoa, porque isso também atrasa o seu desenvolvimento. Tudo é no seu devido tempo e no tempo das suas entidades, dos seus orixás. Então, não se culpe, não se frustre. De imediato, quando você começar o desenvolvimento de incorporação, você vai se sentir um pouco perdido, assim, em dúvida. Então, o que eu sempre falo, tem dúvidas, conversa com seu pai e mãe de santo, com o zelador do seu terreiro, conversa, tira dúvidas, porque você precisa aprender, você precisa entender melhor o que é as energias que você está sentindo. Mas o básico é, se entregue àquela energia, não tem um segredo para incorporar. O segredo é isso aqui, ó, é a mente. Então, gente, basicamente é isso, a questão do desenvolvimento, a questão da mediunidade. Quando eu falo assim, você tem necessidade de desenvolver, eu tenho pra mim que a gente vem com compromissos de vidas passadas, espirituais, né? Então, se você veio com um compromisso, é porque talvez em vidas passadas você tenha cortado esse compromisso que você tinha, não sei, se desviado do caminho. A espiritualidade é um compromisso na nossa vida, né? Então, faça sempre da melhor forma, confie nas suas entidades. Porque se você mesmo não confiar na entidade que tá ali para trabalhar com você, você vai confiar em quem? Então, a base de tudo é a confiança, é a segurança de você estar seguro de si, independente se você é consciente, semiconsciente. Nunca tenha vergonha da sua mediunidade, nunca tenha vergonha. Eu conheço várias pessoas, já ouvi relatos também de várias pessoas que às vezes falam que é inconsciente por vergonha de falar que é consciente. Então é uma coisa tão boba, porque você não tá enganando outra pessoa, você tá enganando a si mesmo, você tá tendo vergonha da sua própria espiritualidade. Então nunca tenha vergonha, nunca tenha receio, nunca tenha medo, insegurança, porque isso no começo vai ser normal. Mas com o tempo as coisas vão se aflorando e vai melhorando cada vez mais. Então o desenvolvimento não é uma coisa fácil. A gente que tá de fora, ou um consulente, uma pessoa que tá, um cambono, uma pessoa que tá de fora que não incorpora, vê, acha lindo, maravilhoso, mas não é fácil. Todo mundo sabe que não é fácil. Não é que é ruim, mas não é fácil. É maravilhoso você sentir a presença da sua entidade, você poder trabalhar com ela incorporada, não tem explicação. É uma energia fora de base.
Eu não me arrependo em nenhum momento da minha vida em ter começado o meu desenvolvimento de incorporação, jamais na minha vida, mas não é uma coisa simples, fechou o olho e incorporou. É muito mais que isso. Eu vou fazer um próximo vídeo também que vai se chamar O Segredo da Incorporação, que vai ser bem legal, e isso vai ser mais um tema aí pra vocês terem noção de como que é a incorporação de fato para ajudar outras pessoas. Mas de imediato é isso, o desenvolvimento de incorporação não é uma coisa fácil, eu acho que você tem que se entregar à energia da sua entidade e confiar. Esse é o básico de tudo, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Então, quem gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com um amigo macumbeiro aí, ou alguém que precisa ver esse vídeo pra se ajudar. E se inscreve no canal, siga a página Filhos do Axé lá no Instagram, se você não segue ainda. E é isso, gente, deixe seu comentário aqui dizendo o que vocês acharam do vídeo. Beijo e Iemanjá abençoe cada um de vocês.